Bem, amigos, voltando para questões de investimento, nós vamos trabalhar agora com a questão número 2, tá certo? E aí, com essa questão, você vai entender um pouco mais também, que ela vai exigir um pouco do conhecimento de matemática básica. Estão percebendo que sempre que a gente fala em matemática financeira, a gente usa um pouco de matemática básica. Nas questões anteriores, nós estávamos usando raciocínio de potenciação, um raciocínio de colocar em evidência, né? O raciocínio dos cálculos, né? Por exemplo, quando é que você divide, quando é que você... uma divisão de número decimal, uma soma de número decimal, multiplicação, e aí vai. Nessa questão agora, nós temos um tópico que vai exigir um pouco do conhecimento de equação do segundo grau, tá certo? Vai ser aquela Bhaskara, tá tremendo as bases, né? Mas não, fique tranquilo. É porque muitos editais vêm acompanhados de fundamentos da matemática. Quero tomar aqui ter a oportunidade aqui de explicar para vocês um pouco disso. A banca, para que ela não fique presa a só pedir aquilo que está no edital, ela coloca no final ali fundamentos da matemática. Com isso, ela abre um leque. Por exemplo, numa questão, como é o caso, de matemática financeira, de investimentos, que está no edital, a gente vai precisar de conhecimentos de equação de segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Aí x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, aquela coisa, né? Que vocês lembram aí da época da escola. Então, com isso, né? Com esse raciocínio, a banca pode falar assim, se eu coloquei fundamentos da matemática, então o aluno tem que saber as bases, os fundamentos, né? da matemática. Então, é só para que você não fique triste, né? Se cair uma questão dessa, você se perder e tal. Mas assim, não é sempre que acontece. Então, ele pode exigir esse conhecimento de vocês. Ok? Então, vamos juntos na tela, questão número 2. Questão número 2 fala assim, considere que uma empresa tenha feito um investimento de R$20 mil para obter fluxos futuros de R$12 mil e R$11 mil, respectivamente, ao final de cada um dos 2 próximos anos. Nesse caso, se a taxa de juros de mercado for inferior a 9% ao ano, o investimento será rentável. Então, uma questão do CESP, voltando comigo, uma questão do CESP, tá? Que você tem que julgar se o item está certo ou se o item está errado. O que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro desenhar o fluxo de caixa. Então, questão número 2, desenhando aqui o fluxo de caixa, você vai ter o seguinte, você vai ter na data zero, você fez um investimento de quanto? Então saiu do seu bolso R$20 mil. Na data 1, você resgatou 12 mil, confere? E na data 2, você resgatou 11 mil. Então tá aí. Beleza? Então, agora, o que ele está falando para a gente é o seguinte, que se a taxa for inferior a 9%, né, o investimento será rentável. O que você faz primeiro? Trazendo essa turma aqui para a data zero, você vai ter o quê? Você vai ter igual a 20 mil. Ok? Nós vamos estar igual a 20 mil. Agora, olha que observação. Interessante. 12 mil dividido por 1 mais i elevado a 1. Mais 11 mil dividido por 1 mais i elevado a 2. Isso vai ter que ser igual a 20 mil. Professor, que fórmula foi que você usou aí? Fórmula do montante composto. Ok? Então, qual é a fórmula do montante composto? Fazendo aqui, ó. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i, né? 1 mais i elevado a n. Então, eu quero achar o capital. Então, isolando o capital, você vai ter o quê? Capital é igual ao montante dividido por 1 mais i.
elevado a n. Foi o que eu fiz. Ok? Porém, a soma das descapitalizações tem que ser igual ao valor presente. Ok? Então, quando eu fiz na data zero um investimento, eu vou ter retornos futuros. De quanto? De 12 mil e de 11 mil. Beleza, voltando. Eu chamando 1 mais i, por exemplo, de x, eu chamando 1 mais i de x, vai ficar muito mais fácil da gente fazer esse cálculo. Ok? Olha só. Aqui você vai ter 12 mil dividido por x, porque eu chamei, repetindo, eu chamei 1 mais i de x. Depois, mais 11 mil dividido por quem? Por x ao quadrado. Isso tudo é igual a 20 mil. Aqui, gente, nós temos que usar também uma ferramenta de frações. Exemplo. Quando eu for somar frações com denominadores diferentes, o primeiro passo, qual é o primeiro passo? Tirar o MMC. E tirar o MMC, você vai observar o seguinte. Por exemplo, voltando aqui. Se você tem 1/2 mais 3/4, perceba que o MMC entre números múltiplos é o maior. Então, por exemplo, 4 é múltiplo de 2. Então, 4 é o MMC. Então, aqui eu faço o quê? 4 divido por 2 e multiplico por 1. Então, 4 por 2 dá 2 vezes 1, 2. Mais 4 por 4, 4 dividido por 4. Deu 1 vezes 3, 3. Somando aqui, você vai encontrar 5/4. Porque você conserva o denominador. Ok? Beleza. E se fosse assim, ó, 2/3 mais 3/5? Quando você tem números primos, o MMC é o produto entre eles. Então, quanto que é 3 vezes 5? 15. Aí você faz a mesma coisa, ó. 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Resultado, 19 15avos. Ok? Aqui, o x ao quadrado, ele é múltiplo de x. Por quê? O x é x vezes 1. O x ao quadrado é x vezes x. Então, aqui você tem um termo comum. Ok? Então, aqui, quem é o MMC? É x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x, ó, x ao quadrado dividido por x dá quanto? Dá x. Então, vai ficar 12.000 x mais x ao quadrado dividido por x ao quadrado, você elimina tudo, vai dar 1, né? Então, vai ficar 11.000. E x ao quadrado por 1 dá x ao quadrado. Vezes 20.000, fica 20.000 x ao quadrado. Aqui, por se tratar de equação, e só por esse motivo, é que você pode eliminar os denominadores, porque você vai eliminar no primeiro membro e no segundo membro. Se fosse aqui, como uma expressão fracionária, você não poderia eliminar o denominador, ok? Beleza. Aqui você vai ter o quê? 20.000 x ao quadrado menos 12.000 x menos 11.000, tudo isso igual a zero. Nesse momento, a gente pode dividir todo mundo por 1.000. Dividindo todo mundo por 1.000, você vai ter o quê? Cancelando 3 zerinhos. Ó, simplificando 3 zerinhos. Então, aqui nós iremos ter o quê? Aqui nós iremos ter 20x ao quadrado menos 12x menos 11 é igual a zero. Ok? Toda equação de segundo grau, ela é representada da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí você tem aqui nessa equação 20x ao quadrado mais... Opa!
menos 12x menos 11 é igual a zero. Com isso, você tem que o valor de A é 20, que o valor de B é menos 12 e que o valor de C é menos 11. Primeiro passo agora é encontrar, aí sim, né? Nós chegamos aqui numa parte bem gostosa, né? Que muitos alunos gostam na matemática básica, que é encontrar o delta, né? Muitos alunos se emocionam. Então, o delta ficou igual a quem? AB ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Então, delta é igual a B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta vai ser quanto? Vai ser o B, que é menos 12, ao quadrado menos o 4, que multiplica o A, que é 20, que multiplica o C, que é menos 11. Tomar muito cuidado com o joguinho de sinal. Muito. Porque muita gente se perde aqui. Ok? Então, o delta vai ficar igual a quanto? 12 ao quadrado é 12 vezes 12. De cabeça, 144. Ok? E aí, menos 4 vezes 20, menos 80. Menos 80 vezes menos 11 vai dar mais 880. Ok? Então, aqui você vai ter que o delta vai ser igual a 4, 12, foi 1, 10, 1024. Esse é o delta. E a raiz de delta aqui vale 32. Ok? Bem, aqui você vai ter que fazer o seguinte cálculo. 1024 está aqui. Vamos botar ele aqui no cantinho aqui. 1024 está aqui. Você, antes do 1024, você tem o 900, que seria 30 vezes 30. Depois, você tem o 40 vezes 40, que dá o 1.600. Né? Então, você está aqui nesse meio aqui. Bem, para que dê final 4, você só tem duas opções. Ou vai ser o número que tem final 2, ou vai ser o número que tem final 8. No caso aqui, como o 2 está mais próximo do 30, então você vai ter 32 vezes 32. Mas, por exemplo, se fosse 38 vezes 38. Fazendo, deu quanto aí? 38 vezes 38. Vamos fazer aqui no rascunho. 38 vezes 38 deu 8 vezes 8 deu 64, vão 6. 8 vezes 3, 24, mais 6, 30. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Você vai ter 4, 4, 4. Você vai ter 1.444. Ok? Então, perceba, dá final 4 também. Mas está muito distante de 1024. Então, 32. Tá bom? Bem, depois disso, você vem para o x. Então, o x vai dar quanto? O x vai ser igual a menos b, mais ou menos, a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, o x vai ser quanto? Vai ficar b com o sinal trocado, 12, mais ou menos 32, sobre 2 vezes o a, que é 20. Aqui, você só pega a parte positiva, que a parte negativa não te interessa. Então, você vai trabalhar com 44 sobre 40. Simplificando aqui por 4, e aqui por 4, você tem quanto? 11 sobre 10. Resultado, 1,1. Ok? Beleza. Eu chamei 1 mais i igual a x. Eu chamei 1 mais i igual a x. Mas qual foi o valor que eu encontrei para x? 1 mais i é igual a 1,1. Então, o i vai ser 1,1 menos 1. O i vai ser 0,1. Multiplicando por 100,
nós iremos encontrar 10%. Agora vamos entender aqui uma observação. Essa questão, volta na tela, por favor. Essa questão, ela é uma questão do CESP. O CESP, ele, teoricamente, ele quer saber se você tem conhecimento da taxa. No finalzinho ele fala assim: nesse caso, se a taxa de juros de mercado for inferior a 9% ao ano, o investimento será rentável. Volta comigo. Se você pega a taxa de 10%, ela vai ser o quê? 10% é onde zera. Lembra? Quando a gente fala em equação do segundo grau, a raiz de uma equação, ela é sempre dada de que forma? A raiz da equação é o valor para x que torna a equação nula. Então, é aquela que é zero, que ela zera a equação. Quando a taxa, por a taxa ser inversamente, a ideia é passar uma ideia de inversa, você tem o seguinte: você tem que, se 10 é nulo, vamos dizer assim, que o lucro é nulo, um número menor que 10, por exemplo, 9,9, já torna o quê? Lucro, já torna rentável. E um número maior que 10, por exemplo, 11, já torna, né, prejuízo. Ok? Então, essa que eu quero que vocês entendam. A banca não quer saber se você sabe matemática financeira, se você sabe equação de segundo grau. Ela quer saber se você tem um raciocínio lógico de compreender que se 10% é nulo, menor que 10%, o lucro é rentável. E que se for maior do que 10%, o lucro não tem lucro, é prejuízo. Tudo bem? Então, com isso, você fala para mim que qualquer valor menor do que 10, você vai ter aí um investimento rentável. Tudo bem? Então, o item está certo, está correto esse item aí, tudo bem? Porque 9% é menor que 10%. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Questão número 3. Beleza? Ok. Ele falou o seguinte na questão de número 3. Um investidor deposita R$12.000 no início. Ó, essa daqui ele frisou. Foi no início de cada ano. Em um banco que remunera os depósitos de seus clientes a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Quando ele realizar o quarto depósito, tem-se que a soma dos montantes referentes aos depósitos realizados é igual a... Bem, vamos lá. Essa questão, nós vamos ter que fazer o seguinte. Deixa eu apagar o quadro aqui. Adivinha que fórmula que nós vamos usar para resolver essa questão, gente? Adivinha. É a fórmula do montante composto. Vocês estão percebendo que ela chega na nossa vida e não sai mais, tá? Então aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Primeiro passo, questão de número 3, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um fluxo de caixa, uma reta, tá certo? E eu deposito R$12.000 no início de cada ano. Então, olha só. Aqui, na data 0 eu deposito. Aqui, na data 1 eu deposito. Na data 2 eu deposito. Na data 3 eu deposito. Ok? Então, aqui eu depositei R$12.000. R$12.000. R$12.000 e aqui R$12.000. Não precisa você fazer igual eu fiz quando eu te expliquei o fluxo de caixa daquele investimento
de R$ 2.000 por mês, a 10% ao mês. Não precisa. Vou ensinar de um jeito mais simples. Lembra quando eu expliquei para vocês? Você tem aqui o prazo e você tem aqui o fator. E eu expliquei para vocês que quando a banca te dá que a taxa é de 10%, ela quer te ajudar? Não vai ter conta. Então aqui, ó, se o prazo for 0, vai ser 1. Se o prazo for 1, vai ser 1,1. 1,1. 1,1. E se o prazo for 2, vai ser 1, quanto? Adivinha? 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. E se o prazo for 3, vai ser 1, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. Ok? Aqui, se o prazo for 4, como é que vai ser? 1, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E 1 mais 0, 1. Ok? Bem, na tela de novo a questão, você vai ter o seguinte. Você vai ter que um investidor deposita R$ 12.000 no início de cada ano em um banco que remunera a taxa de juros compostos de 10% ao ano. Quando ele realizar o quarto depósito, tem-se que a soma dos montantes referentes aos depósitos realizados é igual a. Então, voltando comigo. Bem, a ideia aqui é a seguinte. É no quarto depósito. Paulo, você colocou aqui e está no mês 3. Não é no quarto mês? Não. Porque como ele falou, no início de cada ano, você já deposita o primeiro na data 0. Então, são 4 depósitos, mas o primeiro é na data 0. Então, quando chegar na data 3, a gente não vai remunerar ele. Ele só vai ser somado, ele só vai ser agregado aos valores que já estão lá. Agora, olha só. Basta apenas você trabalhar com esses fatores aqui, ó. Preste bem atenção. Esse aqui, para ele vir para cá, ele vai andar quantos meses? 3 meses. Esse aqui, para vir para cá, vai andar 2 meses. E esse aqui vai andar só 1 mês. Olha que coisa bacana. Então, preste bem atenção. Aqui vai ser a soma. Então, aqui você vai começar. 12.000 vezes 1,331. Paulo, por que você vai multiplicar 12.000 por 1,331? Bem, se eu usar a fórmula do montante, eu tenho que o montante é o capital, que multiplica 1 mais i elevado a n. Ok? Então, quando você tem um montante, vai ser o capital, que é 12.000, vezes o fator de 1 mais 10% elevado a quanto? Elevado a 3 períodos. Ué, mas eu já ensinei um macete para vocês. Então, vocês não vão ter mais dor de cabeça. É só multiplicar direto. 12.000 vezes 1,331. Ok? Na sequência, você pega a segunda parcela de 12.000 e multiplica por 1,21. Por quê por 1,21? Porque a segunda parcela de 12.000, ela só vai ficar capitalizada 2 períodos. Por último, a gente pega a última parcela de 12.000 e multiplica por 1,1. Por que por 1,1? Porque você vai pegar 12.000 e vai, ó, capitalizar por um período. O que você está fazendo, gente? Você está levando todo mundo para a data 3. Perceba, ó. 1, 2, 3. Esse aqui. 1, 2. Esse aqui. 1. Quem é o fator para 3 períodos? 1,331. Quem é o fator para 2 períodos? 1,21. Quem é o fator para um período? 1,1. Olha só como a questão fica fácil. Tudo bem? E por último, os 12.000, que a gente pode fazer para não perder o raciocínio, multiplicar por 1. Porque ele está no próprio período, então é 0. Tudo bem? Então aqui você vai ter o quê? 12.000. Vamos pegar aqui. 1,331 vezes 12.000. Perceba que quando você multiplica, você pega os 3 zeros e já coloca na resposta.
e trabalha só com quem? Com os números inteiros. Ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Depois, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Somando aqui, ó, 1, 2, 3. Desce o 2. Aqui deu 7. Aqui deu 9. Aqui deu 5. Aqui deu 1. 3 casinhas decimais, você conta, ó. 1, 2, 3. Resultado final, 15.972. Então, quando você faz 15.972, é o valor de 12 mil aplicado por 3 períodos a uma taxa de 10% ao mês. E se forem 2 períodos? Então, ali vai ficar como? Vai ficar 1,21 vezes 12 mil. 3 zerinhos já coloca na resposta. E aí você entra. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui você bota 3 zerinhos, 2, 5, 4 e 1. Conta 2 casas decimais na resposta. 1, 2. Resultado. 14.520. 12 mil aplicado a 2 períodos a uma taxa de 10% ao mês se transforma em 14.520. Bem, macete para você multiplicar qualquer número por 11. Vamos juntos. Espera aí, só um minutinho. Esquece a vírgula. Esquece a vírgula. Quanto vale 12 vezes 11? Você escreve o número 1, abre um pouquinho e escreve o número 2. No meio é a soma dos dois. Então, quanto que é 12 vezes 11? 132. E se você quiser 31 vezes 11, vai ser o quê? 3 aqui, abre, coloca 1 aqui, no meio vai ser 341. 72 vezes 11, vai ser o quê? 7 aqui, abre, bota o 2 aqui, no meio é a soma dos dois. 792. Ok? Mais uma. 43 vezes 11. Bota o 4 aqui, bota o 3 aqui. No meio é a soma deles, que vai dar 7. Isso mesmo. Ok? E se fosse 40, vamos botar aqui, 432 vezes 11. Raciocínio. Mesma coisa. O que você faz? Você pega aqui e digita e coloca 4, abre aqui, bota um 2 aqui. Só que aí você tem que somar com o 3. Tá? Então você vai fazer o quê? 2 mais 3, 5. 3 mais 4, 7. 4.752. Ok? Então é só você lembrar que você vai abrir o 4 e o 2. E no meio você vai somar 2 mais 3, 5. 3 mais 4, 7. Tá ali. Ok? Beleza? Bem, então aqui, pela lógica, vai dar quanto? 132, né? Os 3 zerinhos, vou colocar só 2, porque quando eu colocar os 3 zerinhos, a vírgula vai ficar aqui, ó. Por que a vírgula fica aqui? Por causa desse, uma casa decimal aqui. Ok? Beleza. E no final, 12 mil. Coloca na tela de novo a questão, por gentileza. E aí você vai observar o seguinte, que ele fala ali, ó. Quando ele realizar o quarto depósito, tem-se que a soma dos montantes referentes aos depósitos realizados é igual. Volta comigo. A soma é isso aqui, gente, ó. Você vai somar 15.972, 14.520, com 13.200, com 12 mil. Olha aí. Na hora que você somar, deu quanto aqui? 2, 7 mais 2, 9. 9 mais... Aqui vai ficar 9 mais 5, 14, mais 16, não é isso? Foi 1 aqui, ponto. Aqui você vai ter 5 mais 4, 9. 9 mais 5... Então, 10, 15, né? Foi 1 aqui. E aqui você tem 55.692. Coloca na tela.
55.692. Letra C é a resposta. Bacana essa questão aí, né? Show de bola. Então, marque aí, letra C. Ainda temos tempo para uma próxima questão? Beleza. Então, vamos para a questão de número 4. Na questão de número 4, a gente fala o seguinte. Uma programação de investimento consiste na realização de 3 depósitos consecutivos de valores iguais efetuados no início de cada ano. O resgate dos respectivos montantes será feito de uma só vez, 3 anos após a data do primeiro depósito, considerando uma taxa de juros compostos de 10% ao ano e sabendo que a soma dos montantes no ato do resgate foi igual a 43.692, conclui-se que o valor de cada depósito é igual a. Então, eu vou apagar o quadro, mas já pode voltar comigo aqui, né? Então, rapidamente aqui. Olha que bacana essa questão, gente. É uma questão semelhante, tá? Semelhante àquela que nós acabamos de fazer. Questão número 4. Então, aqui você vai ter, ó. Você vai ter no início data 0 de cada ano, data 1, data 2, data 3. Você fez aqui, ó, 4 depósitos, não é isso? Voltando à questão. Então, uma programação de investimentos consiste na realização, 3 depósitos. Era a questão anterior, né? De 3 depósitos. Mas acontece o seguinte, que ele fala assim, ó, de valores iguais efetuados no início de cada ano. O resgate dos depósitos, dos respectivos montantes, será feito de uma só vez, 3 anos após a data do primeiro depósito. Então, voltando comigo aqui, você vai ter um fluxo de caixa com essa cara aqui, ó. Ok? Na data 0, você faz o primeiro. Data 1, você faz o segundo. Data 2, o terceiro. E na data 3, você saca. Então, você faz a retirada. Ok? Mais uma vez eu te falo, a banca, quando te dá uma taxa de 10%, ela quer te ajudar. Por aquele macete que eu acabei de passar para vocês. Ok? Então, olha só que coisa interessante. Você vai ter aqui, ó, o I é 10% ao ano. Eu vou sacar 43.692. Vou sacar 43.692. Bem, quais são os valores que eu tenho que fazer dos depósitos aqui? Aí é que vem a parte interessante. Como eu falei para vocês, a fórmula do montante composto, qual é? Repita comigo. Montante é igual capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Perceba, gente, que a maioria das fórmulas, a maioria das questões são resolvidas pela fórmula do montante composto. Por quê? Aqui eu não sei o valor de x, mas eu sei que levando ele até a data 3, eu vou capitalizá-lo por 3 períodos. Então, como é que seria o raciocínio? Seria assim, capital, que no caso a gente chamou de x, né? X vezes 1 mais 10% elevado a 3. Olha lá. Só que você já sabe que 1 mais 10% é 1,1 e que 1,1 elevado a 3 você também já sabe que é 1,331. Estou fazendo só essa primeira etapa mais tranquilo para não correr muito, tá? Então aqui você vai somar x que multiplica 1 mais 10% elevado a 2, são 2 períodos, e por último, x que multiplica 1 mais 10% elevado a 1. Tudo isso vai ter que dar igual a quanto? A 43.692.
692. Ok? Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter x vezes 1,331 mais x vezes 1,21 mais x vezes 1,1 igual a 43.692. Ok? Então, mesmo esquema que você já veio acostumado a trabalhar. Coloca em evidência o x e soma só os valores, só os números. Ok? Então, aqui você vai ter o quê? X, abre parênteses, ficou 1,331 mais 1,21 mais 1,1 igual a 43.692. Ok? Então, no próximo bloco a gente continua aí com essa brincadeira, com esse cálculo aí.